E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor, neste momento eu farei a leitura de Filipenses 1, do versículo 1 até o 11. Filipenses 1, do versículo 1 até o versículo 11. Ouçamos com atenção, com devoção, com fé, a palavra do nosso Deus que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai Celestial, diante de Ti nós estamos, a Tua palavra aberta, e neste momento de exposição, rogamos que o Senhor nos fale ao coração. Sabemos que o Senhor usa as pregações, neste momento de culto, de encontro contigo, para vir de encontro às nossas necessidades. Mas somos limitados, imperfeitos, frágeis, e rogamos que o mesmo Espírito que iluminou o apóstolo Paulo para escrever essa carta aos nossos irmãos de Filipos daquela época, possa nos iluminar a mente de modo a entendermos o que o Senhor quer que nós entendamos. Que o Senhor nos abra os ouvidos para ouvirmos a sua voz. Que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos o que o Senhor quer nos mostrar, não somente na tua palavra, mas na nossa vida, naquilo que o Senhor requer de nós. E que não saiamos daqui do mesmo modo que entramos, mas ouvindo a sua voz, nosso coração venha a ser transformado por ti. E que vejamos frutos deste seu falar ao nosso coração, nos nossos relacionamentos, dentro de casa, na tua igreja de um modo especial, de maneira que o Senhor seja glorificado em todas essas coisas. Seja conosco, ó Pai. Não permita que distrações, preocupações, outras questões nos atrapalhem de ouvir o que o Senhor tem a dizer, de nos deleitarmos na sua presença ao ouvirmos a sua voz. E que estejamos todos comprometidos, atentos, ansiosos por recebermos de Ti a Tua mensagem a nós nessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje estamos começando uma série de mensagens baseada nessa carta aos Filipenses. E intitulamos essa breve série de 6 mensagens por a alegria de viver em Cristo. Este será o tema dessa série que nós consideraremos a partir de hoje, se Deus assim nos permitir. A alegria de viver em Cristo. E por que este tema? É porque a carta do apóstolo Paulo aos Efésios tem essa marca da alegria, do início ao fim. Eu encorajo os irmãos a lerem essa carta, que é breve, durante a semana, e prestarem atenção na maneira como a alegria é destacada aqui. Por isso que ela é conhecida como Carta da Alegria, que foi escrita num tom extremamente amoroso, poderíamos dizer até um pouco melado. Existe uma demonstração de amor e de afeto muito grande da parte do apóstolo Paulo, aqueles irmãos que não eram como outros, a quem ele já tinha com quem ele já tinha convivido na sua vida. Eram irmãos, amigos muito queridos para ele, com quem ele conviveu. Quando aquela igreja foi plantada, junto de quem ele serviu ao Senhor pelo tempo que Deus lhe permitiu. Eu creio que com essa descrição
fique evidente, o motivo para esta será a última mensagem, a série de mensagens, de pregações da minha parte na IPPS. E eu espero que fique mais claro à medida que progredirmos aqui nas mensagens. É uma carta que expressa o desejo pelos irmãos viverem em alegria no Senhor Jesus, irmãos muito queridos e amados que fizeram parte da história, com quem o apóstolo Paulo, e posso dizer a mim também, sobre mim, com quem convivi, me referindo a esta amada igreja, e junto de quem servimos pelo tempo que Deus permitiu que aqui estivéssemos e ainda estaremos aqui até o final do ano. E nesse último tempo juntos, meus irmãos, mais importante do que o que eu poderia dizer aos irmãos é ouvirmos o que Deus tem a nos dizer. É o que Ele tem a nos ensinar. Neste tempo, neste contexto em que nós estamos, Deus tem muito a ensinar a cada um de nós. Em todo esse tempo da sua caminhada com Cristo, nesse tempo em que estivemos juntos, e para alguns aqui, até antes deste período, quantas vezes Deus já falou com você por meio da sua palavra? Talvez nem todas as vezes você tenha parado para ouvir Deus falando com você. Quantas oportunidades Deus já te deu de você ouvir a palavra dele, a mensagem dele ao seu coração? E quantas vezes você acolheu como palavra de Deus, prestou atenção naquilo que Deus tinha a te dizer? Quanto você já aprendeu sobre a maneira que Deus quer que você viva? Ainda que você não tenha colocado todas essas coisas na prática, é verdade. Que você sabe muito do que Deus quer para a sua vida, mas nem sempre coloca na prática no seu dia a dia. Isso requer disciplina, dedicação, devoção, consagração. Certamente você tem motivos para se alegrar por tudo que tem recebido do Senhor Jesus, não é? Recebemos a sua palavra, inúmeras bênçãos, incontáveis para nós. A bênção de pertencermos a uma igreja, a igreja que pertence ao Senhor, que tem sido agraciada, sustentada, santificada e conduzida pelo próprio Deus, junto com outros irmãos que, assim como nós, têm sido transformados por Deus à imagem de Cristo. Certamente você tem muitos motivos para se alegrar nessa noite e nos dias em que você tem vivido. Mas não é verdade que você nem sempre se sente assim? Há tantas lutas que você enfrenta, não é? Dificuldades de todo tipo, inúmeros desafios, provações, tentações, as suas próprias limitações pessoais. Podem ser questões como essas que nós enumeramos, de ordem física, emocional, relacional e até espiritual, por que não também dificuldades financeiras, questões que facilmente podem roubar a sua alegria, podem tentar tirar a sua paz e até minar as suas forças. A razão disso, meus irmãos, é o fato de eu e você vivermos num mundo caído. Um mundo cujos efeitos do pecado podem ser vistos por todo lado. Em que você precisa lidar com todo tipo de pecadores a cada dia. Isso é terrível, não é? Viver em um mundo caído, rodeado de pecadores de todo tipo, é terrível. Como é difícil. E para piorar, você como pecador, que não pode salvar a si mesmo, não tem poder para resolver seus próprios problemas e nem tem o que é necessário para você experimentar a verdadeira alegria e nutrir a verdadeira esperança por você mesmo. E o que o ser humano busca é ser feliz, ter a esperança de um futuro glorioso. E quando percebemos que isso é impossível a nós, pode ser desanimador. Ao mesmo tempo, você precisa ser lembrado a partir dessa noite, de um modo especial, à luz de Filipenses, que Deus te criou para ser feliz, para se deleitar nele, para experimentar de verdadeira alegria e esperança, não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Assim como não importava o que estava acontecendo na vida do apóstolo Paulo, encarcerado, acorrentado e algemado. Ele tinha motivos para se alegrar e você também tem. Não importam quais sejam as suas lutas, seus desafios ou dificuldades, ou quais situações terríveis que você esteja enfrentando e que parece não ter um fim.
Não importa quantas vezes você já se viu frustrado ou já chegou até a perder a esperança em alguma determinada situação. Eu quero dizer a você nessa noite que você tem motivos para se alegrar em Cristo e experimentar verdadeira alegria nele na sua vida. A questão é como? Como você pode experimentar verdadeira alegria na sua vida? E começaremos a responder com esse trecho que acabamos de ler, até o versículo 11, pensando na seguinte resposta: como você pode experimentar verdadeira alegria na sua vida, independentemente das circunstâncias que você esteja enfrentando? Sabendo, em primeiro lugar, que Deus ainda não acabou com você. Você precisa saber, meu irmão e minha irmã, que Deus ainda não acabou com você. É sobre isso que fala essa passagem. Eu quero ver em 3 partes, ou 3 lições com os irmãos neste momento. A primeira lição está nos versículos 1 e 2. E a primeira lição é a seguinte: os servos de Jesus devem cuidar uns dos outros, mesmo que algo os impeça. Nos versículos 1 e 2 nós vemos essa primeira lição. Os servos de Jesus devem cuidar uns dos outros, mesmo que algo os impeça. O que diz esse trecho? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui está uma saudação. Parece uma maneira formal de começar uma carta. Ao invés de assinar embaixo, como comentamos pela manhã, começa num tipo de cabeçalho, numa saudação aparentemente padrão. Mas como eu mencionei pela manhã, quando começamos a estudar as cartas aos Coríntios, cada palavra que foi colocada pelo apóstolo Paulo aqui tem um propósito. A cada igreja, a cada irmão que ele escreveu, a maneira como ele fez essa saudação tem a ver com a mensagem que ele quer transmitir. Nós vemos aqui, só pela iniciativa desses 2 servos de Deus que foram cativados por Cristo, não somente de terem sido atraídos para ele, mas de estarem presos, escravos, no sentido de encarcerados mesmo, em cadeias. Esses 2 servos de Deus cativados por Cristo tiveram a iniciativa de cuidar dos seus irmãos, lá de Filipos, mesmo em meio às suas próprias dificuldades. Nesse tempo, Paulo tinha companhia desse filho na fé, chamado Timóteo. Mais tarde, Timóteo foi pastorear uma igreja lá em Éfeso. E nesse momento, Paulo estava preso, algemado, acorrentado. E isso impedia de estar com seus irmãos em Filipos. Pense no impedimento, que era ele estar preso, algemado literalmente num tronco, com correntes. Como eu disse às crianças, com soldados ao redor e preocupado com seus irmãos das igrejas. Mas, meus irmãos, nem cadeias impediram Paulo de cuidar dos seus irmãos. Mesmo nas suas próprias dificuldades, ele cuidou deles, mesmo da prisão. Nas próprias palavras iniciais, Paulo transmitiu este desejo por cuidar deles. Como servos de Deus que eram, eles se empenharam com o recurso que tinham de enviar uma carta, em tomar iniciativa e cuidar daqueles que foram chamados de santos de Cristo Jesus. Aqueles que, como ele, eram salvos por Cristo Jesus. Inclusive bispos e diáconos. Aqueles responsáveis pelo rebanho de Deus que deveriam ser considerados, honrados, respeitados, mas que pelo teor dessa carta, nós vemos que eles também tinham responsabilidades a cumprir. Eu pergunto logo de início para você: o que te impede de tomar mais iniciativa e cuidar dos seus irmãos, que Deus colocou dentro do seu convívio, na igreja onde Ele te colocou? O que tem te impedido de cuidar de fato e de verdade dos seus irmãos em Cristo no contexto da igreja? Aqueles que Deus colocou ao seu lado. Meus irmãos, não é verdade que nós temos uma tendência de nos preocupar
e nos envolver demais com as nossas próprias dificuldades, com as nossas próprias questões, e deixamos de dedicar tempo e de usar os recursos que Deus nos dá para cuidarmos dos nossos irmãos de maneira mais constante, nos envolvendo com eles, com profundidade. Se você foi cativado por Cristo e pode dizer: o meu Senhor tem cuidado de mim, este Senhor espera que você cuide dos seus irmãos também, não somente das suas próprias dificuldades, só esperando receber algum auxílio, mas que você tome iniciativa de ir ao encontro nas necessidades dos seus irmãos. Vá ao encontro dos seus irmãos nas suas necessidades, porque Cristo fez o mesmo com você, mesmo em meio às próprias dificuldades, que não foram impedimento para o apóstolo Paulo, assim como ele. Nada deve nos impedir de cuidar daqueles que fazem parte da nossa vida, da nossa família na fé, da família de Deus com os quais nós convivemos, e também da nossa história. Meus irmãos, vocês fazem parte da nossa história. Assim como eu, minha família, as famílias aqui representadas, fazemos parte da história uns dos outros. A igreja, a história de uma igreja, aquilo que a gente constrói juntos aqui pela graça de Deus, molda os nossos relacionamentos. A história do vínculo entre o apóstolo Paulo e os irmãos de Filipenses foi o que moldou esse tipo de afeição, de unidade e de preocupação e cuidados que eles tinham uns para com os outros. Não somente do apóstolo Paulo em relação aos filipenses, mas daquela igreja nos cuidados que demonstrou com Paulo. Nós vemos um pouco dessa história registrada por Lucas lá em Atos, capítulo 16. E eu quero brevemente lembrá-los o que Lucas registra ali. Era o tempo da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E houve uma grande desavença entre Barnabé e Paulo por causa do primo de Barnabé, que era João Marcos. E eles se separaram. Cada um foi servir a Deus por um lado. E Paulo tomou consigo aquele filho na fé chamado Timóteo. E eles queriam ir em direção à Ásia, mais a fundo, mas Deus não permitiu que eles continuassem a pregar o evangelho naquela direção. Então, certo dia, Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entendeu que era a vontade de Deus que ele fosse para a Europa. E ele passou por algumas cidades até chegar numa cidade chamada Filipos. Filipos era uma cidade importante na região. Naquele contexto do Império Romano, soldados aposentados do Império Romano costumavam ir para lá, para o seu tempo de aposentadoria. Era um local onde não tinha tanta influência judaica, tanto que não vemos a menção a uma sinagoga. O que havia era um rio, onde aqueles que eram tementes a Deus se reuniam para orar. Então Paulo foi à beira de um rio, nesse tipo de lugar de oração, onde ele começou a pregar. E uma vendedora de púrpura, chamada Lídia, ouviu a pregação. Deus abriu o coração daquela mulher para que pudesse crer no Senhor Jesus. Ela foi batizada e toda a sua casa, e ela fez questão de acolher Paulo e Timóteo. Logo em seguida, por meio de Paulo, Deus libertou uma jovem possessa. Aquilo causou um transtorno para aqueles que obtinham lucro com essa situação, e Paulo foi preso, foi açoitado, foi maltratado, porque havia libertado uma mulher possuída de demônios. E o que aconteceu naquela prisão? As crianças devem se lembrar dessa história. Eles estavam tristes, chorando, deprimidos? Não. Estavam louvando a Deus com alegria. Até que naquela noite houve um terremoto. Um terremoto que soltou todas as correntes, abriu as portas da prisão, e o carcereiro que estava dando aquela cochilada, como de costume, acordou com um terremoto. Devia ter um sono pesado, não é? Precisou de um terremoto para acordá-lo, e ele iria se matar. Ele pegou a espada para se matar, preocupado com o castigo que ele ia receber por causa dos presos que teriam fugido. E Paulo disse: não se faça nenhum mal, nós estamos
aqui. Deus tinha outros planos para aquele carcereiro, assim como tinha com a Lídia, com aquela jovem possessa. E Deus quis salvar aquele homem, o carcereiro, e toda a sua casa. Imaginem, então, o histórico que o apóstolo Paulo tinha com os irmãos filipenses. Começou a pregar à beira do rio. Já houve uma conversão. Foi acolhido na casa de Lídia. Libertou uma jovem possessa, um carcereiro e toda a sua família, e passou por algum tempo ali. Imagine se Lídia ouviu a primeira vez que essa carta foi lida. E o carcereiro e seus filhos? Não sabemos quantos ali ouviram. Mas nós sabemos que toda essa história de Paulo com os irmãos de Filipos foi composta de momentos alegres, de momentos de vitórias, com lutas, sofrimento e até tristeza. E foram essas circunstâncias que moldaram o relacionamento de Paulo com seus irmãos da igreja de Filipos. O apóstolo Paulo acompanhava aqueles irmãos, mesmo à distância, mesmo preso na cadeia, queria receber notícias e se preocupava com eles. Aproximadamente 10 ou 12 anos depois, ele escreveu essa carta. Depois que aquela igreja foi plantada, quando ele recebeu suprimentos como oferta daqueles irmãos, por meio de um homem chamado Epafrodito, então ele pôde receber notícias e enviar essa carta a eles. Num tom muito terno, amoroso, quase melado. Por que eu digo isso? Veja comigo aí nos versículos 7 e 8 do capítulo 1, que diz: eu vos trago no meu coração, nas minhas algemas também. Versículo 8: Deus é minha testemunha da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. No capítulo 4, versículo 1, nós lemos: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. O apóstolo Paulo foi muito amoroso naquilo que ele tinha a dizer aos irmãos. Mas ele também sabia que haviam questões a serem tratadas. Ele tinha preocupações, problemas que aquela igreja estava enfrentando, que ameaçavam a unidade, o desenvolvimento daquela igreja, o amadurecimento na fé. Problemas como o egoísmo, pessoas preocupadas consigo mesmas, que queriam servir a Deus à luz da própria compreensão, da própria vontade, dispondo o que queriam da própria agenda. Pessoas egocêntricas, que estavam priorizando outras coisas e não a obra de Deus. Havia também conflitos pessoais, dificuldades de relacionamentos. E só para exemplificar, veja comigo a natureza das dificuldades que eles enfrentavam. Em Filipenses 2, versículos 3 e 4, olha o que ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Versículos 14 e 16. A 15, desculpe. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E no capítulo 4, versículos 2 e 3, está escrito: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo do Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Havia individualismo, egoísmo, priorizando a si mesmo, desprezando o outro. Falta de disposição em servirem juntos. Queriam destaque. E com isso minimizavam a importância do outro. Problemas de relacionamento. Meus irmãos, aprendemos aqui que a história de uma igreja molda o relacionamento que temos com os nossos irmãos. E ainda que pareça que vai tudo bem, sempre tem algo a ser tratado, não é? E sempre precisaremos da graça e da paz de Cristo, transformando a nossa vida e dispondo-nos a servi-lo enquanto servimos aos nossos irmãos. E essa graça, essa paz que o apóstolo Paulo com frequência roga a Deus por aqueles que
ele escreve. Ele diz aí no versículo 2: graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Pecadores egocêntricos, como naturalmente eu e você somos, que normalmente nos preocupamos conosco mesmos, podem ser transformados e serão transformados pela graça de Deus em pessoas que amam. Ao invés de cuidarem de si mesmos, se dedicarão a amar o outro, se dedicarão a cuidar dos seus irmãos e a viverem em paz com todos. Meu irmão e minha irmã, você percebe o quanto precisa da graça de Deus para encontrar paz e para poder servi-lo? Em tudo que você faz, ser agradável a Deus na sua vida, em especial nos seus relacionamentos no corpo de Cristo. Você reconhece que precisa dessa mesma graça para aprender a amar a seus irmãos? De verdade, não é só dizer que ama. É demonstrar isso no cuidado, que ama de fato, mesmo quando percebe as imperfeições, quando percebe o egoísmo, quando há conflitos. Amar ao ponto de cuidar nas necessidades que o outro tem antes das suas próprias, mesmo que algo pareça impedi-lo. Essa primeira lição nos ensina que os servos de Jesus devem cuidar uns dos outros, mesmo que algo os impeça. Pois é por meio dos seus servos, eu e você, que Deus concede graça e promove a paz, que nos conduz pelo caminho único que existe para encontrarmos verdadeira alegria em Cristo. A verdadeira alegria em Cristo é experimentada quando cuidamos uns dos outros, recebendo e transmitindo a graça e a paz que o próprio Deus nos concedeu. Em segundo lugar, dos versículos 3 a 8, nós aprendemos que os servos de Jesus devem encorajar-se mutuamente em amor, pois Deus terminará o que começou. Os servos de Jesus devem encorajar-se mutuamente em amor, pois Deus terminará o que começou. Como que o apóstolo Paulo diz isso? Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Vejam como o apóstolo Paulo demonstrou a gratidão que ele tinha a Deus por aqueles irmãos. Meus irmãos, muitas vezes ficamos sufocados com o sentimento de insatisfação, não é? De falta de alegria. E é a gratidão a Deus demonstrada em atos e palavras que nos alarga o coração. E alarga de uma maneira que atinge os nossos irmãos. Então, a gratidão a Deus é combustível para que possamos amar quem Deus colocou perto de nós. Depois de manifestar o seu desejo de cuidar dos seus irmãos de Filipos, o apóstolo Paulo ele não somente abre, mas alarga o seu coração em direção aos seus irmãos. Ele faz isso expressando gratidão a Deus por tudo que lembrava daqueles queridos amigos que ele tinha em Filipos. Eu não sei você, mas quando eu vejo esse texto, né? Agradecer a Deus por tudo. Não parece ser muita coisa, tudo. Você pode dizer que quando lembra dos seus irmãos, você é grato por tudo. Quando se lembra de tudo o que já aconteceu, tem coisa que às vezes você gostaria de esquecer? Deixa para lá essa parte. Paulo está falando que ele agradece a Deus por tudo o que recordava deles. Ele também havia sofrido com os filipenses. Ele tinha motivos para lamentar, orar e até chorar, quando se lembrava, certamente. Ele sabia dos problemas que eles tinham de lidar, isso não é agradável. Mas isso não tirou a sua gratidão e alegria por aqueles irmãos. E podia dizer, eu agradeço por tudo, sim. E por quê?
Porque ele não se lembrava somente de fatos históricos que eles passaram juntos, ou de atitude de pessoas, daquilo que fizeram ou deixaram de fazer. Ele levava aqueles irmãos no seu coração e até junto dele, nas suas algemas, demonstrando ter saudades deles, por motivos muito maiores e mais preciosos do que alguns sofrimentos e dificuldades que eles também passaram juntos. E quais eram esses motivos maiores e preciosos que ele tinha? Qual era a fonte do amor do apóstolo Paulo para os filipenses, que fazia com que ele pudesse ser grato por tudo? A fonte do amor, que entre os cristãos, nós vemos isso no relacionamento de Paulo com os filipenses, e deve ser para nós também. A fonte deste amor não é aquilo que fazemos juntos, o que o outro fez por nós ou deixou de fazer, mas aquilo que Deus fez por todos nós em Cristo Jesus. Muito mais, meus irmãos, do que o que nós fizemos ou deixamos de fazer uns pelos outros, é o que Jesus já fez por nós ao nos salvar. Foi a cooperação no Evangelho que foi destacada pelo apóstolo Paulo. Nós somos cooperadores deste Evangelho. Todos nós somos servos de Cristo, nós pertencemos a Cristo, estamos debaixo do seu senhorio. Somos cooperadores, estamos juntos. E a participação da mesma graça, como ele diz nesse trecho que nós acabamos de ler, o que indica que eles eram salvos pelo mesmo Salvador, dependentes do mesmo Salvador. Foi isso que fez o apóstolo Paulo expressar gratidão por tudo que se lembrava deles, daquilo que era mais importante. Do tipo de amor e de envolvimento que deixa no seu devido lugar as questões que são tão menores e que cumprem o propósito de Deus enquanto nós cooperamos com o Evangelho e enquanto participamos da mesma graça. Há falhas, há problemas e dificuldades, carecemos da graça e recebemos a mesma graça do mesmo Deus. E eu pergunto a você, como que você vê os seus irmãos em Cristo? Como aqueles que fazem parte do mesmo rol de membros? Mas é de maneira tão superficial, não é? Distante. Ou da mesma sociedade interna? Ou de um círculo de amigos mais fechado, as chamadas panelas? Como você vê os seus irmãos em Cristo? Como servos que pertencem a Deus e que vivem para fazer a sua vontade, e como aqueles que foram salvos por Ele e têm sido renovados à imagem de Cristo. Seja sincero. Você pode dizer hoje que é grato a Deus por tudo o que recorda dos seus irmãos? Ou você carece da graça de Deus para que possa dizer isso? Se a resposta for não, eu não sou grato por tudo, não. Ou, nem sempre eu sou grato por tudo. Talvez você esteja valorizando mais o que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer do que aquilo que Cristo fez por elas. Lembre-se de que o valor de seus irmãos para você, bem como a gratidão a Deus por eles, está no que Cristo realizou por eles e também por você. Pessoas pecadoras como você que receberam o Evangelho e tornaram-se cooperadores do Evangelho. Pessoas que receberam a graça de Deus e tornaram-se também participantes da mesma graça. Meus irmãos, o que nos une é o mesmo Evangelho e a mesma graça que provém de Deus. E o fato de termos sido unidos ao mesmo Salvador, o nosso Senhor Jesus. Expressar gratidão a Deus pelos nossos irmãos nesse sentido nos expande o coração, de modo que possamos amá-lo. Se você tem dificuldade em amar o seu irmão, você precisa compreender mais da graça que recebeu. Você precisa compreender mais do Evangelho que você é cooperador, para que reconheça o quanto foi amado, o quanto precisa ser grato a Deus e o quanto também precisa amar. Quantas vezes você tem expressado essa sincera gratidão pelos seus irmãos? Não é rasgação de seda. Sabe aquele tipo de elogio e de palavras que são muito bonitas, mas que não são verdadeiras? Meus irmãos, todos nós precisamos de encorajamento, a começar por mim. Assim como o apóstolo Paulo fez com os irmãos de Filipenses.
Nós precisamos ser encorajados em amor, de uma forma verdadeira, profunda, de quem nos conhece, que está conosco, num sentimento de fraternidade. Isso nos impulsiona não somente para crescermos em Cristo, como para experimentarmos de verdadeira alegria e não fiquemos desanimados com as circunstâncias. Precisamos uns dos outros. Ninguém na vida cristã vive de modo isolado e pode dizer que está tudo bem. Deus usa este encorajamento mútuo para nos fazer crescer e para nos proporcionar verdadeira alegria. E para isso precisamos ter esperança. A esperança que está no versículo 6, quando Paulo afirma, declara: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todos nós continuamos a crescer em Cristo. Cada um num degrau de maturidade que o próprio Deus nos proporciona à medida que cuidamos uns dos outros e nos encorajamos mutuamente. Todos nós devemos evoluir nesse amadurecimento e continuamos a ser transformados, porque Deus ainda não terminou comigo e com você. Somos uma obra em desenvolvimento, estamos em construção. Falta muito ainda para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. E o que nos dá esperança é a certeza do que Deus já fez por nós no passado, ao nos salvar em Cristo. Isso renova a nossa perspectiva no presente de quem nós somos e de quem é o nosso irmão. E também nos alimenta e restaura a esperança no futuro. E eu pergunto a cada um de vocês: você tem plena certeza de que Deus já começou a obra da salvação em você? Isso não é verdadeiro para todos? Talvez alguns aqui ainda não sejam salvos. Continuam perdidos nos seus pecados. Para quem não está em Cristo, para quem não foi convertido por Ele, para quem não manifestou em mudança de vida essa transformação, não há esperança de alegria nessa vida. Se é o seu caso, se você continua perdido, você não precisa de encorajamento. Você precisa de salvação. Da salvação que Deus concedeu a nós aqui, que fazemos parte do povo de Deus, por meio de Cristo Jesus. E para você que está plenamente certo de que Deus já começou a boa obra da salvação na sua vida, você tem motivos para o seu coração se encher de alegria pelo que Deus já fez por você e pelo que tem feito na vida dos seus irmãos. Uma evidência de que você já teve, da parte de Deus, uma obra iniciada da salvação é a gratidão que você demonstra pela vida dos seus irmãos. A maneira como você se dispõe a cuidar dos seus irmãos. Isso é indicação de que Deus já começou a boa obra em você. A maneira como você se dispõe a encorajar os irmãos que Ele colocou ao seu lado. Eu sei que eles são imperfeitos. Eu sou imperfeito. Você também é. Se só olharmos uns para os outros, ficaremos desanimados. Mas devemos lembrar e ter esperança. Deus ainda não acabou a obra dele em nós. E Ele nos usa para que por esse encorajamento e cuidado mútuo, Ele nos faça crescer como servos dEle e como aqueles que foram santificados por Ele. Essa segunda lição, irmãos, antes de irmos para o fim, nos ensina que os servos de Jesus devem encorajar-se mutuamente em amor, pois Deus certamente terminará o que Ele começou em nós. E é por meio dos seus servos que Deus nos encoraja. Não espere aparecer um anjo para te encorajar. Seja aquele servo de Deus que vai ao encontro de quem precisa ser encorajado e cuidado para que experimentemos verdadeira alegria. E por último, dos versículos 9 ao 11, nós vemos uma oração do apóstolo Paulo, que diz que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A terceira lição é que os servos de Jesus devem orar por seus irmãos, envolver-se com eles e trabalhar para que cresçam. Os servos de Jesus devem orar uns pelos outros, envolver-se com eles e trabalhar para o seu crescimento. A oração é uma das maiores bênçãos e privilégios que Deus nos deu, de nos achegarmos a Ele, sermos recebidos e Ele nos ouvir. Perdemos muitas vezes a noção do privilégio que é orar
talvez por termos nos acostumado com essa bênção. E Deus usa nossas orações para nos conceder a nós e aos nossos irmãos aquilo que nós precisamos. Infelizmente, irmãos, muitas vezes há negligência na oração, no aspecto pessoal e particular, quanto mais em relação aos irmãos. Um sinal disso está nas nossas reuniões de oração, semana após semana, que poderia haver sim mais pessoas envolvidas e participando, chegando junto ao trono da graça de Deus para rogar por aquilo que precisam e para também orarem pelos seus irmãos. Mas não acontece. É um sinal de que há negligência de muitos em relação à oração. Os servos de Deus sempre foram ensinados e encorajados a orar. Deus ordenou isso. E as circunstâncias nos impelem a orar também. E eu pergunto a você, você tem orado? Por quais motivos? Por quem você ora? Muito por você mesmo e suas questões? Ou aquelas que parecem ser mais urgentes ao seu redor? Todos nós precisamos orar uns pelos outros. E que os outros orem por nós, naquilo que nós precisamos. Para quê? Como disse o apóstolo Paulo, para que transbordemos em amor por Deus e pelo outro. Para que cresçamos em sabedoria e discernimento e tenhamos essa clareza de qual é a vontade de Deus nas circunstâncias pelas quais Ele mesmo nos conduz. Para darmos o devido valor àquilo que é mais valoroso para Deus e para fazermos escolhas corretas. E para que possamos dar frutos que glorifiquem a Deus. Do que nós precisamos? Amar mais a Deus e uns aos outros. Sermos mais sábios e escolhermos aquilo que agrada a Deus para que possamos dar frutos. A sua lista de oração, na sua lista de oração, essas questões estão presentes? Nós oramos por tantas coisas e aquilo que é mais importante muitas vezes esquecemos, não é? O apóstolo Paulo nos lembra como devemos orar uns pelos outros. Quanto você tem valorizado esse precioso presente que é a oração? Você tem se preocupado em aproveitar as oportunidades que Deus te dá para orar com seus irmãos no contexto da igreja? E para que eles também orem por você, você precisa disso. Seus irmãos precisam disso. Por que não então participar de uma reunião de oração para colocarmos na prática o que Deus requer de nós? Seus irmãos não precisam de oração somente quando algo fora do normal acontece, ou por alguma questão mais específica da vida, por alguma bênção específica que quer receber. E você também não precisa de oração somente nestes momentos. Você precisa de irmãos que se importem com você, em cuidar de você, em te encorajar e que te conheçam ao ponto de orar pelo que você precisa. Os servos de Jesus devem orar pelos seus irmãos, envolver-se com a vida uns dos outros e trabalhar para o seu crescimento. Meus irmãos, este é o caminho para desfrutarmos de verdadeira alegria, o crescimento em amor, em sabedoria, em frutos que glorifiquem a Deus. Para concluir, o que esse texto tem a ver com você? Espero que você tenha percebido até aqui que há muito que tem a ver com você. Eu quero dizer que há motivos para você se alegrar em Cristo e experimentar verdadeira alegria e esperança na sua vida. Deus te deu motivos para isso. E nessa primeira parte da carta aos Filipenses, nós vemos como isso acontece. Você quer experimentar essa alegria em Cristo? Tome iniciativa em cuidar dos seus irmãos, mesmo que alguma coisa pareça te impedir de fazê-lo. Encoraje os seus irmãos em amor, na esperança de que Deus terminará aquilo que começou em você e nos seus irmãos. E ore por seus irmãos, envolvendo-se profundamente com eles e trabalhando com diligência, dedicando-se para que Cristo seja forjado neles, enquanto Deus faz o mesmo em você. Que Deus te dê graça para isso, para cuidar daqueles que Ele amou, para que você encoraje aqueles que foram redimidos por Cristo, e de orar para que outros cresçam,
de modo que você se alegre em Cristo por aquilo que Ele tem feito na sua vida e que tem feito na vida dos seus irmãos. Que Deus te abençoe. Amém.